Durante anos, um homem de mais de 2 metros de altura andava pelas ruas de Califórnia, livre, muito carismático, sabia se comunicar muito bem. E além disso, imagine só, ele sentado numa mesa em um bar, onde só tinha policiais. Ali ele escutava a respeito de tudo sobre as investigações, casos. E o mais interessante e surpreendente é que ele era o assassino. A história de hoje é sobre Edmund Emil Kemper. Conhecido mais tarde como Co-Ed Killer, Ed vitimizou 10 pessoas durante a sua jornada, sendo 2 seus avós, 6 jovens estudantes, uma amiga da sua mãe e, por último, aquela que ele sustentava como a causa de tudo o que ele fazia, de todo o sentimento que ele tinha, a própria mãe. Mais assustador que os crimes em si é saber que cada ação desse assassino era completamente calculada. Tudo era projetado, nada era ação do acaso. Mais tarde, ele seria objeto de estudo pelo próprio FBI. Inclusive, tudo o que ele falou e todo o caso em si se tornou parâmetro para depois futuras investigações do FBI serem abordadas dessa forma. Ed Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1948, na cidade de Bourbon, na Califórnia. Desde pequeno, ele já foi acostumado a viver numa família que era totalmente disfuncional. O pai era um ex-veterano da Segunda Guerra Mundial. A sua mãe, Clarnell, era uma mulher que tinha um temperamento horrível e difícil. A qualquer momento, ela poderia explodir. O casamento dos dois era o que tinha de pior em um relacionamento. A casa vivia em clima hostil por parte dos dois. Sendo assim, o relacionamento que o Ed tinha com o pai, por ser um ex-militar, era distante. O pai não tinha como exercer alguma admiração pelo filho ou carinho pelo filho, porque ele não foi criado dessa forma, ele era um ex-militar. E a mãe era da mesma forma. A mãe descontava nos filhos toda a frieza que ela recebia do pai. Sendo assim, mais tarde, o pai, em uma entrevista, fala que para ele era melhor estar em missões no exército ou até mesmo numa trincheira do que estar do lado da ex-mulher. Quando Ed tinha apenas 9 anos, seus pais se separaram e o pai seguiu para um caminho, ele ficou com a mãe e as 2 irmãs. Mudaram para o estado de Montana e foi nesse ponto da história que uma mudança acontece na mente do Ed. Ele se torna uma criança totalmente diferente. Ele era diferente das outras crianças, e quando eu falo diferente, é diferente mesmo. Enquanto as outras crianças estavam brincando, jogando bola ou fazendo outras atividades, ele ficava maquinando coisas ruins, coisas cruéis. Ele imaginava se criando câmaras de gás, como ele poderia mutilar algum animal ou algum inseto. A todo momento, a mente dele maquinava algo de ruim. Enquanto as crianças normais estavam brincando, se divertindo, ele não. Ele era diferente. Com aproximadamente 10 anos de idade, ele faz a sua primeira vítima. Ele, como a maioria dos sociopatas, psicopatas, ele ataca animais. E agora é uma parte bem sensível. Se você é sensível com essa parte de animal, é agora. Ele pega o gato da família e enterra. O gato consegue escapar dessa primeira investida, mas ele não desiste. E numa segunda investida, ele finalmente mata o gato.
e da pior forma possível, ele arranca a cabeça e usa como troféu. Mais tarde, em entrevistas, Camper admitiria que ele sentiu uma certa sensação de poder ao mentir para os adultos e conseguir esconder esse lado ruim dele. Tanto é que isso era um motivo de satisfação para ele, quando ele conseguia transmitir para os adultos que ele era uma criança feliz, normal, como as outras, mas na realidade por dentro ele já tinha aquela maldade. Enquanto isso, a relação do Ed com a mãe caminhava cada vez mais pior. Ela constantemente ridicularizava ele, falava que nenhuma mulher se interessaria por ele, porque, de certo modo, ele era igual ao pai. Então, essa analogia acontecia por parte dela. E em certos momentos, ela inclusive fazia ele dormir no porão, um local que era totalmente insalubre, um local que era úmido, frio e não tinha uma certa claridade. Inclusive, a irmã, mais tarde em um depoimento, falava que ela não entendia o porquê da mãe tratar ele tão mal. As irmãs, em determinados depoimentos, falava também que a mãe dizia que isso era para proteger elas das ações do irmão. Mas, agora, se você analisou o caso até então, você deve ter entendido o que estava acontecendo. Na realidade, a mãe ela não conseguia aceitar a separação e ela tinha um sério problema com o pai. Sendo assim, algo que é comum até nos dias atuais é transferir a culpa dos adultos para uma criança. Então o que aconteceu nesse caso não foi diferente. Ela transferiu toda a frustração, toda a ira e raiva que ela sentia do marido para a figura masculina, que no caso era o filho. As irmãs, ela tratava bem as filhas dela, mas só que o filho em si, ela tratava como se fosse o ex-marido. Para o Ed, aquilo se tratava de mais uma rejeição. Ele já tinha passado por uma, quando o pai abandonou a família, e agora ele estava passando pela segunda, que era a mãe, que deixava ele de lado, tratava ele mal, fazia todas essas barbaridades com ele. E para a figura do filho, em relação à mãe, é pior essa sensação. E ele estava passando por tudo aquilo. E uma coisa que estava mudando cada vez mais nele é essas fantasias de dar um fim na mãe. Todo esse período da infância do Ed, ele relatou mais tarde que passava pela cabeça dele certas formas de dar fim na mãe. Mas ele sustentou tudo isso até os 14 anos. Foi quando a relação dos dois já estava insustentável. A medida adotada foi então enviar o Ed para o pai, para ele estar criando. E de certo modo, na cabeça dele, ele pensava que chegando lá, encontraria o que ele não encontrou na mãe, aquele afeto, carinho que ele tanto buscava. Mas a realidade foi outra. Quando ele chegou lá, o pai já estava constituindo uma nova família. Inclusive, algo que chamou muita atenção dele foi a esposa do pai, que naquela época ele já sentiu uma certa atração, porque ela era muito linda. Mais tarde isso se tornou um problema, porque o tempo passou e o Ed a todo momento tentava bisbilhotar ela em certos momentos íntimos, se é que você entende. Sendo assim, um momento crucial chegou. Foi quando o Ed realmente viu ela, numa situação bem complicada. Isso daí mais tarde foi relatado da esposa para o pai dele. E, de certo modo, uma tensão houve entre os dois. Sendo assim, uma nova atitude tinha que ser tomada. O Ed foi enviado para outro lugar. A solução pensada pelo pai foi fazer uma viagem de pai e filho. Aparentemente tudo muito belo, mas só que a história é bem diferente. A ideia dele era levar o filho para conhecer os avós paternos. Na cabeça do Ed era uma viagem que ele ia espairecer a mente com o pai e esquecer o que tinha acontecido. Mas na realidade era uma viagem com passagem só de ida para o Ed, porque ele ficou lá. O pai voltou e deixou o filho
Na época, um jovem já quase 2 metros de altura para 2 idosos criarem. Mal ele sabia que aquilo se tornaria o palco de sangue, aonde o Ed faria as suas primeiras vítimas. A convivência com os avós não foi bem o que o Ed Kemper pensava. Mais tarde, ele começou a procurar na avó aquela presença materna, aquilo que ele também não tinha encontrado na sua mãe. Mas só que com o tempo, ele começou a ver o que ela realmente era. Na realidade, ele diz que ela era até mais crítica do que a própria mãe. Não bastava o que ele fazia. Tudo que ele colocava a mão não prestava, não dava certo. Nas visões dela, ele tinha que melhorar muito para alcançar as expectativas. Então, aquilo foi se desgastando. Cada vez mais, a relação entre os dois foi piorando. 27 de agosto de 1964 foi quando tudo mudou. As discussões entre Ed e a avó já estavam muito acentuadas. Aquilo se tornou uma rotina na vida deles, mas naquele dia em si a coisa estava muito feia. Sendo assim, em um momento de discordância entre os dois, o Ed caminhou para o quarto e voltou com um rifle. A avó, sem perceber, totalmente indefesa, foi a última vez que ela conversou com o neto, porque ele disparou um tiro certeiro na cabeça dela. Sendo assim, ali ela já estava morta, mas só que para ele não era o suficiente e ele efetuou mais 2 disparos nela. Mas a violência não tinha terminado. O avô, que tinha saído, estava voltando para casa. Chegando em casa, normalmente ele desceu do veículo. Foi quando Ed encontrou ele e efetuou um disparo, certeiro também, que acabou com a vida do avô. Mais tarde, esse momento seria relatado pelo Ed, sendo como uma tentativa de amenizar a dor do avô, porque de certo modo ele pensava: meu avô vai chegar em casa, não vai ter minha avó aqui, ele vai se sentir sozinho. Sendo assim, na cabeça doentia do Ed, ele tinha como que ele estava poupando o avô dele de sofrer. Ele estava sentindo pena. Muitos investigadores acreditam que a explicação é muito mais simples do que essa dada pelo Ed. Na realidade, ele estava buscando um momento de ruptura, um momento que ele colocaria de fato para fora o que ele é. E nesses momentos de discordância que ele teve com a avó, foi o ponto ideal, chave, para ele testar até onde seria o limite. Dessa forma, ele extrapolou. Foi quando ele matou não uma pessoa, mas 2. E o mais estranho e bizarro de tudo isso, que depois de tudo que aconteceu, ele ligou para a mãe. E de uma maneira tranquila, simples, ele explicou tudo o que ele tinha feito. Por conta do desenrolar dos fatos, Kemper não foi colocado no mesmo patamar de assassinos comuns ou pessoas que cometeram crimes comuns. Ele foi diagnosticado e recebeu o laudo de esquizofrenia. Sendo assim, ele não foi para uma prisão comum, ele foi para um lugar que era próprio para esses tipos de detentos, que seria um local que se aproximaria mais de um hospital. Sendo assim, ele passou um período da vida nesse lugar. Nesse local, médicos e especialistas começaram a aplicar certos testes nele, sendo um deles de personalidade e o outro de QI. E assim foi detectado que ele era uma pessoa totalmente fora dos padrões, era muito inteligente. O teste de QI dele na época deu em torno de 136 a 145, declarado um número muito alto. E isso mostra o quão inteligente ele era. E o pior de tudo é que agora ele sabia que ele era inteligente. E essa é a fase mais inacreditável desse caso. O Ed, por ser uma pessoa muito carismática
E ele ter todo aquele tamanho, 2,10 metros, mas mesmo assim saber identificar o que as pessoas gostavam de ouvir e agir de uma maneira correta ali dentro, ele começou a adquirir a confiança dos médicos. E em certos momentos começou também a ajudar lá dentro. Dessa forma, com o tempo, ele estava vendo como os testes eram aplicados, tudo, ele acompanhava todos os setores. E de um tempo para o outro, ele começou a ser aquele que, em vez de receber os testes, ser o paciente, ser aquele que aplicava. Ao longo dos tempos, ele foi se tornando ali dentro o paciente mais colaborativo. Ele era educado, organizado, prestativo, sempre colaborando com o que os médicos pediam. Dessa forma, mais tarde, ele revelou em alguns relatos que ali não era o momento exato para ele cometer um deslize. Ele tinha que transparecer uma tranquilidade, transparecer uma certa bondade que na realidade ele não tinha. Isso daí só estava escondido lá dentro. Aquele mal que ele sentia, aquela coisa ruim que ele gostava de fazer com as pessoas. Dezembro de 1969. Ed já completava 21 anos e foi declarado pelos médicos como uma pessoa normal, que aquele evento tinha ficado no passado. Desse modo, ele teve a tão sonhada liberdade condicional. Uma coisa importante que os médicos declararam que ele não poderia ter contato com a mãe. Mas como ele não tinha para onde voltar, ele tinha acabado com os avós, o relacionamento com o pai não estava nada bem, ele teve que voltar para a casa da mãe. Sendo assim, o temperamento dela não mudou, nada mudou. Pelo contrário, as coisas se intensificaram ainda mais. Ela constantemente humilhava ele. Mesmo com todos os problemas em casa, nas ruas ele era uma pessoa muito carismática. Ele conseguia conversar com várias pessoas, trabalhou em vários empregos temporários. Sendo assim, ele tinha uma convivência muito boa com os outros. De certo modo, o tempo foi se passando e ele tentou a carreira na polícia, mas não conseguiu alcançar nenhum êxito, justamente por causa da sua altura. Mas ele soube aproveitar esse momento, porque ele pegou amizade com pessoas que estavam ingressando na polícia. Sendo assim, ele participava do grupo. Ele não era a polícia, mas ele estava no meio deles. Frequentava o mesmo bar, frequentava as mesmas mesas e dessa maneira ele conseguia todas as informações, todos os crimes que acontecia, todas as investigações, tudo era compartilhado nas mesas e ele sabia. Ninguém imaginava que aquele homem gentil tivesse cometido 2 assassinatos. Tanto é que com o tempo ele ganhou um apelido. Ele era conhecido como Big Ed, ou o Gigante Simpático. Em 1971, uma atitude do Camper mudou tudo. Ele comprou um carro e começou nas suas andanças a observar que tinha várias universitárias que aceitavam caronas. E nisso, uma mente doentia como a dele achou a oportunidade perfeita para começar a aplicar a sua maldade. Para contextualizar e você entender o que acontecia na realidade em 1971, as mulheres antes disso não tinham acesso à universidade. Era algo que era só para homem. Então, de certo modo, nesse sentido foi instaurado que as mulheres poderiam pegar caronas com pessoas conhecidas, pessoas próximas. Então era comum, completamente tranquilo uma mulher sair e pegar uma carona com outro homem ou com outra pessoa, até porque elas não tinham condições de estar comprando o seu próprio carro. E também entra em outra questão que é o empoderamento feminino. Era algo que já era discutido naquela época. Então, para a mulher pegar uma carona ou sair e ter essa liberdade era algo inovador.
Ed Kemper foi tão esperto e inteligente que ele soube usar tudo que vivia ao seu redor a seu favor. Ele começou a usar desse momento para dar carona para essas mulheres, para ele entender o sistema de abordagem, algo que não ficasse ruim, que elas ficassem preocupadas ou às vezes até amedrontadas, porque lembrando, ele era muito grande, ele causava um certo medo naquele primeiro instante, mas só que ele sabia contornar toda essa situação. Ele soube usar esse período como um laboratório. Tudo que ele aprendeu naquela época da prisão, ele usou agora, na vida real. Ele estava usando tudo aquilo para benefício próprio. Foi na primavera de 1972, quando a fantasia se tornou realidade. Nesse exato período, duas jovens aceitaram uma carona, Mary Ann Peace e Anita Luquessa. As duas entravam no carro e viram um homem gentil, que sabia lidar bem com as palavras, carismático, mas o que elas não sabiam é que naquele momento elas encontraram um serial killer. Uma pessoa que não levaria elas para o local desejado, mas sim para uma morte certa. Em algum momento do trajeto, Kemper desviou da rota. Ludibriando as meninas, elas nem repararam que estavam mudando o seu destino. Sendo assim, ele chegou num local isolado, e ali, por ser forte e também por ter tido um plano perfeito, ele travava as portas por dentro. Elas não conseguiriam sair. Ele conseguiu dominar as duas jovens. Atenção, essa é a parte mais sensível desse vídeo. O Ed, ele tinha um modus operandi, algo que ele fazia com todas as vítimas. Todas elas passavam pelo mesmo terror. Elas eram levadas para um local isolado, onde ele dominava, forçava a relação. Após isso ele matava elas, esquartejava e também cometia necrofilia. Não satisfeito, a bizarrice e a psicopatia dele, ele ainda pegava pedaços pequenos da pessoa que mais tarde ele consumia. Esse caso até agora foi o mais bizarro que eu acabei vendo nessa questão de psicopata. Tanto que ele era doentio e calculava tudo para dar certo de acordo com aquilo que ele pensava e do jeito que ele queria. Cometer aquele ato causou realmente o que ele buscava, sentir algo diferente, sentir aquilo que ele estava buscando desde a infância, algo que ele agora tinha descoberto que a dor física estava completamente associada ao prazer sexual. Então, dessa forma, esse vai ser o modus operandi dele daqui para frente. O monstro vai começar a agir cada vez mais, mas deixando bem claro, ele ainda mantinha aquela aparência de pessoa boa, carismática, porque ele precisava agir dessa forma para conseguir novas vítimas. Após os primeiros homicídios, algo mudou dentro dele. Agora, de fato, ele tinha a sensação que não ia ser punido por aquilo, porque a polícia cada vez mais se via perdida com o que estava acontecendo. Vários desaparecimentos estavam acontecendo, mas mesmo assim eles não conseguiam fazer a ligação. E lembra, ele ainda era amigo desses policiais, então ele conseguia ver o avanço deles e conseguia antecipar qualquer descoberta. Após esses primeiros homicídios, algo mudou dentro do Kemper. Ele realmente agora sabia que esse era o caminho que ele tinha que percorrer, e o senso de impunidade aumentava, porque ele tinha o contato com a polícia, ele sabia todos os avanços que a polícia tinha em certos casos de desaparecimento e conseguia entender que aquilo não ia chegar nele. Então o senso de impunidade e a vontade de continuar cometendo crimes aumentou ainda mais.
Naquele período era uma coisa muito comum os jovens desaparecerem, porque, lembrando, era um momento que o movimento hippie estava aumentando e esses jovens às vezes iam para lugares afastados, viverem na natureza, longe dos pais, longe das responsabilidades. Então, de certo modo, a polícia encarava aquilo como algo comum. Um desaparecimento não chamava tanta atenção. O interessante de tudo é que o Ed, ele soube aproveitar o momento e a época que ele estava vivendo e usar isso como um álibi. Poucos meses depois, a próxima vítima. Dessa vez, uma jovem de 15 anos, chamada Aiko, que fazia balé e naquele momento estava buscando uma carona para chegar até a aula. Mas ela entrou no carro errado, no momento errado e com a pessoa errada. Camper, mais tarde, em várias e várias entrevistas, ele afirma que ele gostou de conversar com ela, que era uma garota muito interessante e que ele não queria fazer o que ele fez, né? O que ele praticou com as outras garotas, ele fez com essa também. Ele não queria, mas só que, como ele já tinha decidido, então ele cumpriu. Detalhe macabro: depois de apenas 3 dias que ele tinha acabado de executar a jovem Aiko, ter feito tudo o que fez com ela, 2 psiquiatras foram nomeados pelo tribunal para ver como que ele estava. E pasmem, ele foi laudado como uma pessoa normal, que não oferecia nenhum risco à sociedade. No início de 1973, a realidade era bem cruel e difícil naquela cidade, porque várias pessoas estavam desaparecidas, jornais noticiavam corpos sendo encontrados, nada era ligado, os investigadores buscavam cada vez mais informações, tentavam descobrir o que estava acontecendo e nada se encaixava. Mas, de certo modo, para alguém, todo esse cenário era favorável. Aquele que estaria do lado dos investigadores e aproveitando de camarote tudo o que estava acontecendo ali. E o mais bizarro é que ele estava ali literalmente como um espectador, alguém que estava analisando, participando de tudo, e a polícia, os investigadores, não estavam vendo que o serial killer que eles estavam tanto procurando era aquele que estava ao lado deles a todo momento. Com o passar do tempo, aqueles assassinatos não eram mais uma descarga da raiva que ele sentia dos anos de criança que ele passou, na adolescência e agora mais velho. Não, na realidade aquilo já passava a ser um ritual, algo que ele tinha como necessidade de praticar. Sendo assim, ele se tornou aquela pessoa que ele tanto queria, que ele conseguia ter o poder de manipular todos e tudo ao seu favor. Para você entender a realidade da época, a cidade de Santa Cruz foi considerada uma cidade que tinha mais crimes e problemas com pessoas desaparecidas e assassinatos. Isso daí, para a realidade da época de 1970, era algo totalmente fora dos padrões, algo que fugia da realidade. Os investigadores enfrentavam um quebra-cabeça. Eles, ao mesmo tempo que pensavam que todos os crimes estavam conectados, na hora de fazer a investigação mais a fundo, eles entendiam que não tinha conexão. Então, o nível de estresse que aquela cidade, aqueles habitantes estavam passando, estava fora do comum. Havia vários predadores atuando ao mesmo tempo, e isso era o cenário ideal para Ed Kemper. Ele se beneficiou totalmente dessa situação, porque naquele momento, como eram vários, ele ficava ileso, porque eles não conseguiam associar nenhum caso do que estava acontecendo àquele gigante de 2,10 metros. Apesar de todos os assassinatos, tudo que ele cometeu, a sua infelicidade ainda não tinha se desligado completamente da mãe, que ele ainda morava no mesmo teto que ela. Então, de certo modo, aqueles sentimentos ruins que ele sentia, tudo que ele passava,
ainda era vivo, era latente. Então, com o tempo, isso não foi diminuindo, foi aumentando. E como ele já tinha feito a ruptura com o Ed lá do passado, que não cometia nenhum tipo de crime ou assassinato, agora ele passou essa fase. Então vem o final trágico daquela que seria a pessoa mais próxima dele. Na madrugada de abril de 1973, Ed se encontrava em casa. Sua mãe tinha saído para uma festa na universidade. Ele aguardou ela voltar e silenciosamente ficou na casa, como se não tivesse ninguém. Ele esperou até que ela fosse deitar. Dormindo, ela mal sabia que o predador estava no quarto do lado, só aguardando o momento ideal para investir contra ela. Pouco depois das 5 da manhã, ele entrou no quarto silenciosamente. Ali se encontrava a mulher que dominou ele durante a vida toda. Não houve discussão, não houve problema, não houve nenhum barulho. Ele, com um disparo de uma arma que ele recém adquiriu, deu fim à vida da própria mãe. O que eu vou descrever agora é algo muito pesado. Depois de ter matado a mãe, ele arrancou a língua dela com tamanha brutalidade que tirou a língua e a traqueia junto. Depois disso, ele desmembrou a cabeça do corpo e o mais bizarro de tudo, ele teve relação com a cabeça. Relato dos policiais que encontraram a cena foi algo tão fora do normal. A cabeça desmembrada, o sangue por toda parte, que foi algo que chocou eles durante anos. Depois que ele fez tudo o que queria com o corpo da mãe, não satisfeito ainda, ele ligou para uma segunda vítima, que seria a amiga dela, uma pessoa que ele também não gostava, mas que, entrando em contato, ele soube de uma forma carismática fazer com que ela viesse até a casa, com a desculpa que precisava de um tempo com ela, de conversar, às vezes se abrir a respeito de alguns assuntos, e ela, por não conhecer esse lado tão psicopata dele, aceitou. Chegando lá, ela se tornou mais uma vítima. Ela passou pelos mesmos terrores que todas passaram. Mais uma, e agora finalmente o seu plano de encerrar estava concluído. Após o crime, Camper reuniu seus pertences e deixou a cidade. A cidade estava um completo caos. Os investigadores buscavam o culpado de todos aqueles desaparecimentos. Camper, no caminho, ele notou que não havia um próximo passo. Aquela que seria a pessoa, que era a pessoa que ele buscava, todo aquele amor, aquela maternidade, ele não alcançou e ele deu um fim para ela. Sendo assim, acabou a história. Dias depois, já no estado do Colorado, Ed tomou uma atitude totalmente inesperada, que ninguém conseguia entender o porquê ele fez isso. Ele simplesmente ligou para a polícia e começou a relatar o que tinha feito. De início, ninguém acreditou. É importante ressaltar que o Ed ele era muito amigo do chefe de polícia. Ele foi aquele... É importante ressaltar que o Ed era amigo de todos, inclusive do chefe de polícia. Foi uma das pessoas que na época que ele estava tentando ingressar na polícia, estava junto dele. Sendo assim, era coisa inacreditável, que não poderia estar acontecendo. E de certo modo, na época, era comum receber denúncias falsas. Mas só que o Ed começou a relatar certos dados, momentos e posições de onde estavam os corpos. Coisas que só uma pessoa que realmente tivesse feito parte daquela barbaridade saberia. Então foi esse momento que a polícia de fato entendeu que ele era o culpado. Muitos investigadores ficaram inconformados com a postura com
no que ele falava, o jeito que ele explicava e respondia todas as perguntas. Algo como se ele gostasse de explicar os crimes que ele tinha cometido. É nítido o prazer que ele sentia em desmistificar tudo o que ele fez. O fato é que, mesmo preso, Ed Kemper continuava influenciando toda a história criminal dos Estados Unidos. Mais tarde, agentes do FBI ainda visitavam ele para entender o caso. O mais famoso é John Douglas, um que mais tarde seria conhecido como aquele que teria um estudo mais concreto relacionado a psicopatas. As conversas com Ed revelaram algo muito importante. Nem sempre um psicopata vai ser uma pessoa perturbada ou um monstro. Na realidade, ele vai conseguir esconder tudo isso e ser uma pessoa muito inteligente e até mesmo carismática. Desse modo, ele vai conseguir passar despercebido por qualquer radar que vá mostrar e trazer a público o que ele realmente é. Uma ironia sombria sobre esse caso é que o FBI, fazendo todo esse trabalho de saber identificar como que é o pensamento de um psicopata, o seu modus operandi, como ele age de fato, e identificando cada processo, ele conseguiu que aquele homem que antes foi considerado um monstro que aterrorizou o estado da Califórnia, agora era aquele que foi responsável por prender outros assassinos, porque a partir dele um método foi criado. Ed Kemper não se encaixava no perfil clássico de um monstro. E o mais assustador de tudo isso é que faz a gente pensar e refletir que, na realidade, o monstro talvez não seja aquele que é perturbado e aparenta isso, mas não, e sim aquele que sorri, que te trata bem, que brinca com você, que às vezes te dá um abraço, um aperto de mão. Às vezes o mal, ele pode estar mais próximo do que a gente imagina. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu sou o Douglas, do canal Arquivo Zero, e até a próxima.